aqui, ouvir a palavra de Deus, mas não faz aquilo que a palavra de Deus pede para fazer, é ou não é? Aí não adianta ouvir. A palavra de Deus, ela tem a autoridade e tem o poder de nos ajudar a gente vencer. Vencer as amarrações do diabo, vencer as algemas espirituais, as correntes espirituais, vencer a maldição, vencer as obras de feitiçaria. A palavra de Deus, quando ela é obedecida, ela tem o poder de nos abençoar, amém? Então, eu quero que você abra o teu coração, mas não só receba a palavra, eu quero que você pratique ela também, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus ele fale contigo. Então, vamos ler aqui, o Zacarias 3, versículo de número 2. Está dizendo assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Até aqui está bom para nós, tá bom? Não é este um tição tirado do fogo? Só para a gente conseguir entender a mensagem. Eu comentava ontem, durante as reuniões aqui do domingo, né, dos Filhos de Deus, que o sumo sacerdote havia se apresentado diante da casa do Senhor, intercedendo por Israel, que estava vivendo um tempo de escassez, de miséria espiritual. Né? Eles haviam abandonado a casa do Senhor. Tem muita gente que abandonou a casa do Senhor. Um dia essa pessoa foi chamada para ser uma coluna da obra de Jesus, para sustentar a obra de Jesus através da sua fidelidade e através das suas ofertas. Mas essa pessoa, o tempo foi passando e essa pessoa, ela foi se desligando, se desleixando da sua vida espiritual. E até que chegou um ponto, o inimigo convenceu essa pessoa que o seu dízimo e a sua oferta não tem valor nenhuma para a obra de Jesus. É mentira do diabo. Toda pessoa que pensa isso dentro do seu coração é a pessoa que está vivendo um tempo de escassez espiritual. É uma pessoa que está vivendo um tempo de fraqueza espiritual. E o conselho que o pastor Adilson dá, volte o mais rápido possível, amém? Se levante, comece a lutar, comece a voltar a ser uma pessoa fiel a Deus, para que Deus ele venha impedir com que Satanás ele venha tocar nos teus bens. Tem muita gente que, por um período de tempo, depois que deixa Deus, até vai vivendo bem, mas depois Satanás começa a tocar. Não foi assim, né, com Jó, foi assim com muitas outras pessoas também, e assim ele age também no dia de hoje. Olha só, o sumo sacerdote estava orando, intercedendo por Israel, e no lado dele estava Satanás, estava dizendo que ele queria consumar a obra dele, ele queria executar o plano dele, que era matar, acabar de uma vez por toda com Israel, que era filho de Deus. Satanás vai se apresentar diante de Deus e ele vai mostrar dados e argumentos que vão provar para Deus que você talvez é uma pessoa que não tem mais envolvimento com aquilo que agrada ao Senhor, que é uma pessoa que está no pecado, que abandonou a casa do Senhor, que já é uma pessoa que não tem mais compromisso com o Senhor. Ele vai apresentar argumentos. Só que se você se levantar e começar a voltar como Josué ele fez, como Josué intercedeu, o que Deus ele vai fazer? Ele vai repreender Satanás, amém? Não só repreender Satanás, mas ele vai impedir com que o plano de Satanás ele venha se cumprir na sua vida, amém? Mas você tem que fazer o que o Josué ele fez, você tem que se levantar, se colocar em pé, e você tem que interceder em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aí então o que me chama a atenção, agora vem o novo, né? O próprio Senhor está dizendo para o Satanás, não é este um tição tirado do fogo para mim, né? Um tição, para quem não sabe, eu comentei no dia de ontem, é um pedaço de madeira que é lançado no fogo. Se você já fez aí um exemplo, né? Pastor, já fiz fogo no meu fogão a lenha. Então você alimentou aquele fogo com o quê? Com um pedaço de madeira, um tição. Sempre quando você bota aquele pedaço de madeira, ele vai deformando, vai enegrecendo, vai escurecendo, vai virando, né, brasa, depois vira cinza, né, até se acabar de uma vez por toda aquele tição. Então Deus está dizendo que esse tição é quem? É os filhos dele. Um dia eles estavam no fogo, um dia eles estavam vivendo a miséria,
Um dia eles não tinham pão para comer, um dia eles estavam quebrados, um dia o salário deles não tinha valor nenhum. Um dia eles não conseguiam conquistar as coisas, um dia eles não conseguiam ter a casa própria, estavam no meio do fogo. Mas o que Deus ele fez? Deus foi lá e usou o seu Filho, Jesus Cristo, para arrebatar essas pessoas no meio do fogo. E agora ele trouxe para a glória dele, fez um vaso novo dessas pessoas, e Deus agora colocou o temor dentro do coração desse tição que foi tirado do fogo, amém? O temor que o pastor diz é o quê? A pessoa passou agora a servir a Deus. Agora essa pessoa passou a ser uma pessoa fiel ao Senhor. Agora essa pessoa passou a ser uma pessoa temente a Deus, amém? Através da sua oferta, dos seus votos, é uma pessoa que demonstrou o seu temor para o Senhor. Agora a pessoa entende que tudo que ela vai receber, conquistar, vem de quem? Vem do Senhor, amém? É um temor que é criado dentro do coração. Deus disse para Satanás, não é este um tição tirado do fogo? É verdade, não é? Tu lembra como é que era a tua vida? Por mais que você talvez trabalhasse lá fora, mas talvez você pegava o teu dinheiro com uma mão e você, na outra mão, você já não conseguia enxergar mais nem dinheiro. Eu era assim, gente. Eu trabalhava, até cheguei a um período de uma minha vida que eu ganhei muito bem. Tinha um salário muito bom. Mas caía lá na minha conta, o banco já arrancava, né? Porque eu vivia de limite, vivia de crédito minuto, eu vivia de cartão de crédito. Irmão, era uma vida que eu levava. Eu ganhava muito bem, mas não tinha valor nenhum. Entende o que o pastor está dizendo? Meu dinheiro não tinha valor nenhum, eu não conquistava nada, eu só devia. Eu estava sempre inadimplente, eu estava sempre nas mãos do outro. Eu nunca conseguia prosperar e crescer. Olha o que o pastor está dizendo, eu fui para a casa de Deus, passei a ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Isso criou dentro do meu coração um temor. Eu sempre digo que o dízimo, ele é uma chave que Deus nos dá, olha só, para a gente, irmão, fechar as portas com o inimigo aonde ele estava agindo. Se o inimigo hoje ele vê uma brecha na vida de uma pessoa, ele vai entrar para destruir. Então, o que essa pessoa faz? Quando ela passa a ser fiel a Deus, essa fidelidade, esse dízimo é como uma chave que essa pessoa recebe para fechar essa porta. E a partir desse momento, o diabo não age mais, amém? Pelo menos, eu criei esse temor dentro do meu coração. A partir desse momento que eu passei a ser dizimista, ofertante, né, eu parei de ficar gastando dinheiro com coisas que não é pão. Eu parei de ficar gastando, dinheiro com coisas que não havia necessidade. Criei um temor dentro do meu coração e agora eu passei a ver Deus, ele me abençoar. Amém? Toda pessoa que se torna dizimista, que se torna ofertante, agora ela vai começar a cuidar mais daquilo que ganha, Vai cumprir lá com seus compromissos do mês, não vai gastar dinheiro naquilo que não é pão. É uma pessoa que agora vai andar na frente e ela não vai andar atrás, amém? E é uma pessoa que Deus vai abençoar. Mas por que essa pessoa criou esse temor? Porque Deus tirou essa pessoa, arrebatou ela do meio do quê? Do meio do fogo, amém? E agora Deus fez um vaso novo dessa pessoa, e essa pessoa está desfrutando, graças a Deus, da prosperidade de Deus. Hoje eu falo disso, gente, porque é a segunda-feira da prosperidade, amém? Eu tenho que falar sobre fidelidade. Talvez alguém está assistindo conosco aqui que parou de ser uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa que não se preocupa mais com a igreja de Jesus na terra, talvez foi influenciado por uma outra pessoa que já estava magoada, já estava desviada, já havia se desligado dessa denominação, por talvez ser também influenciado por outras pessoas, Mas a igreja de Jesus aqui na terra, ela tem necessidade de se manter. E ela se mantém através da fidelidade do quê? E das suas ofertas. Então, não pare de ajudar. Quando você para de ajudar a obra de Deus ela começa a sofrer necessidade, o evangelho de Jesus para de ser pregado e as pessoas não vão se libertar. Deus, eu sempre digo, não precisa de dinheiro. Quem precisa do dinheiro é a igreja da terra. Mas o que o pastor está ensinando? Que o dízimo e a oferta, elas são uma chave, olha só, que Deus nos dá para mostrar que realmente nós somos umas pessoas que se preocupamos com a igreja dele na terra. Então, não pare de ser fiel a Deus, amém? Quanto mais você ser fiel a Deus, mais Deus ele vai olhar para o teu coração, ele vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Mas daí vem a mensagem que Deus colocou dentro do meu coração: cuide para você não voltar para o fogo.
né? O que significa isso, pastor? Cuide para você não voltar para aquele lugar de onde Deus te tirou. Um dia você não tinha temor nenhum dentro do teu coração, Deus foi lá e te tirou. Agora você vai voltar para aquele lugar onde Deus te tirou, que era da infidelidade? Cuide para não voltar para aquele fogo, para aquela fornalha, amém? Um dia Deus te tirou de lá. Um dia você não tinha controle da tua vida financeira. Um dia você não tinha controle da sua vida espiritual. Você gastava dinheiro naquilo que talvez não tinha necessidade, não tinha controle financeiro, trabalhava o mês inteiro, 2 dias do final do mês, gastava tudo aquilo que recebia. Deus te arrebatou, Deus te tirou de dentro daquele fogo, daquela fornalha. Ele te arrebatou de lá e Ele te fez um vaso novo, amém? Mas tem muitas pessoas que hoje estão voltando para dentro desse fogo, dessa fornalha. E o que vai acontecer? O diabo ele vai tentar executar o plano dele, que é destruir com a vida dessa pessoa. Aí ele começa a botar barreira, o diabo começa a impedir o crescimento dessa pessoa, por um período de tempo até a pessoa pode até estar aliviada. Mas depois, lá na frente, as coisas ruins começam a acontecer. Experimente fazer isso. Você que é crente, você que é da fé, você que um dia, talvez esteja assistindo essa live, que um dia foi fiel a Deus, e você parou de ser fiel a Deus, você pode dar até teu testemunho. Se você voltou a ser fiel a Deus, mas conta como é que era a tua vida. Vai ver se o diabo não botava estrago. Era liquidificador queimando dentro de casa, era televisor queimando, era geladeira queimando. É um raio no céu, já queimava um aparelho dentro de casa. Fala aí para nós, conta o seu testemunho. É verdade ou não é? Agora você voltou a ser uma pessoa fiel a Deus, voltou a ter esse temor, agora o diabo ele parou de te atacar. Então o pastor está dizendo para os irmãos nessa noite, cuide para não voltar para esse fogo, amém? Alguém aqui já entrou no fogo? Ou, né? Alguém já entrou no meio do fogo alguma vez? Eu pergunto para os irmãos aqui, ó, é bom entrar no fogo? Se eu te pedir para você, se eu for ali fora agora, um exemplo, né? Irmãos, vamos ali fora agora, eu vou fazer uma fogueira, né? E aí eu vou pedir para os irmãos, vou dizer para o irmão assim, irmão, entra dentro dessa fogueira, o senhor vai entrar? Por que o senhor não vai entrar? Por quê? Porque o fogo, exatamente, porque o fogo, ele queima. Então, é loucura, gente, a pessoa que está voltando para dentro dessa fornalha de fogo. É doidura essa pessoa que não está se cuidando da sua vida espiritual, está perdendo o amor pela obra, está sendo influenciada por terceiros, pessoas que hoje ainda não têm uma comunhão com Deus. Abre o teu olho, cuide para não voltar para dentro desse fogo, amém? Lembra do que o pastor diz? Deus, ele repreende Satanás. Deus, ele diz, não é este um tição que foi tirado do fogo, mas se você voltar para dentro desse fogo, eu não sei o que pode acontecer com a tua vida. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para lhe dar uma vida abundante, amém? Então, não volte para esse fogo de um dia, da onde Deus ele te tirou. Vamos pegar um exemplo aqui para abrir um pouquinho mais o entendimento. Marcos capítulo 5. Vamos lá, gente. Marcos capítulo, todo mundo está entendendo? Os irmãos estão entendendo a mensagem em nome de Jesus? Aquele que está em casa, está entendendo a mensagem em nome de Jesus? Então, escreva aí, pastor, eu estou entendendo a mensagem. O senhor está dizendo que é para mim cuidar, para não voltar para o pecado, para o meio do fogo, para ser infiel a Deus, para voltar a ser uma pessoa mundana, uma velha criatura. Pode escrever aí, pastor, eu creio nessa palavra e eu não vou voltar para este fogo, pastor. Eu vou continuar, pastor, sendo fiel a Deus, sendo essa pessoa da fé, essa pessoa que agrada ao Senhor. Eu vou levar dentro do meu coração que um dia Deus ele me tirou como um tição dentro do fogo. Se hoje eu tenho um carro bom, se hoje eu tenho uma vida financeira boa, se hoje eu tenho um salário abençoado, se hoje eu não estou devendo no banco, é porque Deus ele me honrou, amém? E eu não vou voltar para este fogo da onde Deus me tirou. Comente aí, amém? Compartilhe isso também para que outras pessoas, irmão, eles venham ser abençoados em nome de Jesus. Tem muita gente que está voltando de novo para dentro daquele fogo aonde Deus um dia tirou. Era uma pessoa que vivia sem Deus do mundo. Gastava dinheiro com bebida, com cigarro, com prostituição. Gastava dinheiro com jogatina, com jogo de carta, de baralho. Vivia bebendo cerveja pelos botecos. Olha só, comendo casca de árvore, como o pastor Jaime diz, né? Quando ele bebia antigamente. Gasta dinheiro em tudo lá fora. Olha só. Essa pessoa voltou para o meio daquele fogo da onde um dia Deus tirou ela. O diabo vai pedir a tua alma.
O diabo vai pedir a tua vida. O diabo ele vai querer destruir com o teu trabalho. Ele vai querer destruir com a tua vida financeira. O diabo vai querer começar a botar estrago. Se você não permanecer firme com Deus, sendo essa pessoa da fé, Deus não vai poder impedir isso. Deus, ele repreendeu Satanás. Deus diz, não é esse unção, porque o sumo sacerdote Josué, ele estava em pé, orando e intercedendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler aqui, Marcos 5, em nome do nosso Senhor Jesus, versículo de número 1. Presta atenção que diz aqui, o endemoniado gadareno, né? Chegaram a outra margem do mar, província dos Gadarenos. Saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito o quê? Imundo. Então, 2 detalhes importantes aqui. Quando Jesus estava fazendo aquela travessia ali para o Gadara, saiu ao encontro do Jesus, olha, 2 sepulcros. Sabe o que é sepulcro? Cemitério. Lugar de tristeza, lugar de amargura. Tem muita gente que está triste hoje, tem muita gente que está amargurada, tem muita gente que hoje está morando dentro do sepulcro, por causa do quê, pastor? Por causa do fogo. Perdeu o temor. Perdeu o temor. Um dia era uma bênção para Deus. Um dia era uma pessoa que acreditava em Jesus. Hoje não acredita mais. Olha só, este homem saiu de dentro do sepulcro. Mas não era só isso, a Bíblia diz que ele tinha um espírito imundo. Sabe o que é espírito imundo? Você já viu uma imundícia? Imundo vem, de imundícia. Você já entrou dentro de uma casa que é uma imundícia de sujeira? Você entra dentro da casa, é farelo jogado para tudo que é lado, é terra jogada. As pessoas entram dentro daquela casa com os sapatos tudo cheio de barro embaixo. É ou não é? Tu olha ali dentro, tem um fedor de coisa, bicho morto ali. Você já entrou dentro de uma casa assim? É uma coisa imunda, né? Então, olha só, a Bíblia diz que este homem aqui, ele tinha um quê? Um espírito imundo. Ninguém gostava de chegar perto dele, fedia. Desculpa o termo, tá bom? Ele fedia, ele tinha bafo. Certamente ele bebia, fumava, se prostituía, falava bobagem, comia coisa que não deveria comer, porcaria. Ele tinha um espírito imundo nele. Ele morava sozinho ali, porque ninguém conseguia chegar perto dele por causa da imundícia que tinha no corpo desse homem aí. Mas por conta de quê? Por conta de quê, pastor Adilson? Porque este homem estava vivendo dentro do fogo. Estava vivendo uma situação difícil. O que mais? Irmão, tem muita gente assim morando embaixo das pontes. É um espírito imundo, fedendo. Olha só, chega perto de uma pessoa que fede para você ver. Aquilo ali é um espírito, é um demônio. É um espírito imundo que tem naquela pessoa e que é o diabo, se a pessoa não se levantar e começar a buscar, o diabo pode matar essa pessoa. Primeiro que essa pessoa já não tem um trabalho, está numa depressão profunda. Primeiro que essa pessoa já não tem um salário, não tem família, olha, pode morrer daquele jeito ali. É o que o diabo ele quer. Então tem que abrir o olho. Que mais? Vamos lá, versículo 3. Qual tinha morado nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ninguém podia prender aquele homem. Ninguém podia convencer ele a sair daquela vida. Os demônios não deixavam, né? Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com o pé. Olha isso, gente. Que loucura. Tentavam prender ele por algum tempo, mas ele quebrava todas aquelas algemas. Não é o diabo que faz isso? É o diabo que faz isso, né? É o demônio. E a palavra de Deus está dizendo para nós, gente, olha que forte isso. A palavra de Deus está dizendo que ele andava de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ele se feria com pedra. Então esse homem aqui, ele estava vivendo aonde? No fogo, no meio do fogo. O fogo estava enegrecendo ele, o fogo estava deformando esse homem. O fogo estava, aos pouquinhos, estava consumindo ele, era o diabo, ia matar. Esse fogo é uma obra do diabo. Se esse homem aqui, vou mostrar já para você o que ele fez, mas se ele não se levanta, como o sumo sacerdote Josué fez, o diabo ia matar ele. Deus não ia poder fazer nada por ele. Ele ia amanhecer amanhã ou depois morto. Escuta o que o pastor está dizendo.
Não volte para esse fogo. Cuide para não voltar para esse fogo. Cuide para não voltar de onde Deus um dia ele te tirou. Deus disse para Satanás, não é esse um tição tirado do fogo? Então não volte para esse fogo. Olha a situação desse homem. Está vivendo no meio do fogo. Tem muita gente que está vivendo no meio do fogo, que perdeu o temor a Deus. Não perca o temor. Fica firme na palavra. Aí olha o que aconteceu, verso 6. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Glória a Deus por isso, né? Clamando com grande voz, diz que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não atormentes, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Perguntou, qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos ir para aqueles porcos, para que nos entremos neles. E Jesus expulsou eles, logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou para um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000 demônios, e afogaram-se no mar. 14. E os que apacentavam nos porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. 15, presta atenção. Foram ter com Jesus e viram quem? O endemoniado, aquele homem que estava no meio do fogo, né? O que tivera a legião de demônio. Olha como é que ele estava, assentado, vestido e em perfeito juízo. E o que aconteceu? E o temeram. Então, olha só, irmão. Aquele homem se levantou, adorou Jesus. Jesus expulsou os demônios que escravizavam a vida daquele homem, que queriam matar aquele homem. Mas a Bíblia diz agora que quando aquela cidade foi ter com Jesus, eles viram aquele homem que tinha uma fama ruim, que ele sabia que qualquer momento podia morrer, amanhecer morto, com a boca cheia de formiga. Eles viram aquele homem agora sentado aos pés de quem? De Jesus, a palavra de Deus está dizendo, né? Olha só, estava sentado aos pés de Jesus. O que mais diz ali? Olha só, sentado aos pés de Jesus, estava vestido, vestes novas, é ou não é? E em perfeito juízo. Olha só, agora ele foi transformado, a mente dele foi transformada. Agora aquele homem se levantou e ele voltou a cumprir o chamado dele, voltou a ser fiel a Deus, voltou a ter temor dentro do coração, estava com vestes novas, estava perto de Jesus e em perfeito juízo. Olha só, gente, o que Deus ele fez aqui? Deus ele tirou aquele homem de dentro daquele fogo. Agora aquele homem passou a ser um tição tirado do fogo. Nós temos que agradecer a Deus. Esse homem na Bíblia, tu não encontra que ele voltou para o meio do fogo mais. Voltou agora a morar no sepulcro, no cemitério. Voltou a chorar, voltou a ser infiel, voltou a perder o temor. Tu não encontra isso, ele foi fazer agora a vontade de Deus. Ele foi se envolver agora com as coisas de Deus, amém? Diga glória a Deus. Ele foi se envolver com aquilo que é santo, com aquilo que agrada a Deus. Deus tirou aquele homem de dentro daquela fornalha de fogo que estava morrendo. Deus agora colocou perfeito juízo, deu vestes novas para ele, amém? Ou seja, agora esse homem era um vaso novo para o Senhor. Só que o que o pastor está pregando? Cuide para não voltar para este fogo. Cuide para não voltar para esse fogo. Lembra do fogo onde é que tu estava? Um dia eu lembro. Eu lembro do fornalho de fogo que eu estava assim. E olha, foi misericórdia de Deus, viu? Foi Deus quem me tirou de lá. E hoje, graças a Deus, eu não sou uma pessoa milionária. Até porque eu não estou fazendo a obra por causa de dinheiro. Estou fazendo a obra porque eu amo a palavra de Deus e é um chamado que Deus me deu. É óbvio que nós precisamos prosperar, nós precisamos crescer. Mas o que o pastor está dizendo? Eu sei de onde Deus me tirou. E hoje eu respeito a palavra do Senhor. Se vier alguém dos irmãos aqui, um exemplo, pastor, hoje segunda-feira, vamos comer um churrasco? Esquece, perdeu o amigo, vá, por favor, vá para o inferno. Nem que o diabo nem vinha te usar para me convidar para comer um churrasco na segunda-feira, quarta-feira, na sexta-feira, no domingo, no horário do culto, esquece isso, perdeu o amigo.
por que o pastor está dizendo isso bem sério. Desculpa eu falar de forma bem sincera e séria, entendeu? Porque é a obra do diabo. Como é que pode o diabo usar um crente, uma pessoa da igreja, uma pessoa que deveria estar ali sendo fiel a Deus, temendo a Deus, para querer tirar o outro da obra? É ou não é? Isso é a obra do diabo. Abra o teu olho. Abra o teu olho. Dia de reunião, dia de culto, é dia que nós temos que estar na casa de Deus buscando ao Senhor. Porque se você hoje não tem esse temor dentro do teu coração, você está voltando para o meio do fogo. E Deus não vai poder impedir Satanás de executar o plano dele, que é destruir a tua vida. É uma palavra muito forte que eu estou pregando para você. Tem gente que hoje não está mais nem aí. Não está mais nem aí. Ah, pastor, mas as outras igrejas só fazem quinta-feira de noite. Quinta-feira de noite é de Deus. Eu, para mim, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, todo dia é dia de estar na casa de Deus. Todo dia é dia de eu estar buscando a Senhor. Ainda mais quando, a gente pode. Agora, se você trabalha, tem teus afazeres, tem teu compromisso lá, é diferente. Agora, você trocar o dia de culto, a casa de Deus, por uma janta, vem para a reunião e janta depois. Entende o que o pastor está dizendo? Pelo amor de Deus, não volte, cuide para não voltar para aquele fogo. Se hoje você tem algum problema na tua vida, se você está enfrentando alguma coisa na tua vida, talvez seja consequência de você ter relaxado na sua vida espiritual. E não culpe a Deus. Josué estava em pé, orando a Deus, pedindo que Deus viesse trocar as vestes. Então, deve se levantar, estar na casa de Deus, amém? Deus tirou esse homem de dentro daquele fogo, nunca mais ele voltou para lá. E foi uma bênção para Deus. Seja uma bênção para Deus, amém? Seja uma bênção para o Senhor. Para nós encerrar, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro, eu vou fazer oração daqui a pouco. Eu vou amaldiçoar toda a obra do diabo que está agindo na tua vida financeira. Está impedindo você de trabalhar, de ter bons negócios, de bons contratos, de poder ter clientes. Eu vou orar. E se você tem fé, você vai orar comigo e Deus vai abençoar. Mas eu quero ver você em pé. Eu quero ver você em pé com o temor dentro do coração. Assim Deus diz para Satanás, e Senhor te repreende, Satanás, não é este um tição tirado do fogo? Deus vai olhar para você e vai dizer, esse filho me alegra. Essa filha que me alegra em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? 2 Pedro, lá no final da Bíblia, 2 Pedro, nome de Jesus. Porque eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. O meu milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus pode fazer. Glória a Deus. Achou aí, em nome de Jesus? 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que diz aí, Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o quê, gente? Pior do que o primeiro. Olha o que o pastor está dizendo. Se você se envolver com as coisas passadas, com aquilo que era fogo, com aquilo que era pecado, com aquilo que era errado, a Bíblia está dizendo para nós aqui, se você se envolver com as corrupções passadas, voltar para o meio daquele fogo, a palavra de Deus está dizendo, que o seu último estado será pior do que o quê? Do que o pior estado. Lembra do teu primeiro estado? Qual é que era o teu primeiro estado? Fogo. Estava no meio do fogo. O diabo destruiu tua vida financeira, o diabo destruiu teu sonho, tu não prosperava, tu não crescia, tu não conseguia conquistar nada, tu não comprava nada. Você veio para a casa de Deus, passou a ser uma pessoa fiel a Deus, Deus começou a te honrar. Se você hoje tem uma empresa, se você hoje é uma pessoa que está prosperando, que tem um salário abençoado,
é por conta do teu temor dentro do coração. Agora, se você voltar às corrupções passadas, não se cuidar e voltar para o meio daquele fogo, a Bíblia diz que o teu último estado será pior do que... Se tu acha que o primeiro estado que você estava vivendo era ruim, tu não tem ideia do segundo. O segundo, o diabo vai querer massacrar. Ele vai querer executar a pessoa, matar, fechar as portas da empresa, vai matar o sonho, ele vai destruir com a vida financeira, ele vai querer tocar em tudo. Então, o que o pastor está dizendo? Cuide para não voltar para onde? Para o fogo. Cuide para não voltar para lá, meu irmão. Cuide para não voltar para aquele fogo, amém? Fica firme. É num pouco que nós temos que ser fiel a Deus para que Deus venha nos colocar no muito. Se a gente não crê nessa palavra, se a gente não crê que Deus é Deus do ouro e da prata e que Ele pode enviar o que eu estou precisando, então eu não sou crente, eu não me converti ainda. Agora, se eu creio, eu vou ser fiel a Deus no pouco e Deus vai me colocar no muito. Alguma coisa Deus vai fazer e Deus vai me honrar. Deus, Ele é Deus que pode abrir portas onde o homem não pode abrir. Mas Deus, Ele só pode fazer isso se você não perder o teu temor. Fica firme em nome de Jesus. Amém? Deus vai te honrar. Escuta o que o pastor Adilson vai dizer aqui, ó. Preste bem atenção o que eu vou dizer aqui. Eu vou te contar um caso. Nós já vamos orar, tá bom? Mas eu tenho que te contar esse caso aqui meu do passado. Isso era mais de bem anos atrás, quase 15 anos atrás. Eu trabalhava dentro de uma empresa e eu estava bem lá naquela empresa. E já estava na igreja, né? Já estava na igreja, tudo. Era uma pessoa fiel a Deus, era uma pessoa fiel ao Senhor. Mas essa empresa, junto com outras empresas, acho que do Brasil inteiro, enfrentaram uma crise muito grande. O que aconteceu? Essa empresa onde eu trabalhava, eles precisaram montar um plano para reduzir o quadro funcional dessa empresa. Ou seja, uma empresa ali de 4.000 funcionários, 50% do quadro funcional eles iam desligar. Por conta dessa crise. Foi uma crise muito grande. Então, para analisar, de 4.000 pessoas, 2.000 pessoas e o quê? Se desligar da empresa. Só que sempre tem falha, né? Olha o que o pastor vai dizer. Escapou deles uma lista lá, uma planilha, com o nome de todas as pessoas que seriam desligadas dessa empresa. E essa planilha veio parar nas minhas mãos. Quando eu fui procurar meu nome estava lá. Meu nome estava lá. Eles iriam me desligar também. Quando eu vi que o meu nome estava ali, eu me entristeci muito. Eu chorei muito. E naquele momento eu orei a Deus e eu disse, Deus, nós estamos vivendo um tempo, Senhor, difícil, num tempo de crise. Eu estou vivendo um tempo também de problema financeiro. E agora eu vou perder o meu trabalho também. O que eu vou fazer? Passando por processo, passando por problema. O que eu vou fazer da minha vida? Vai ouvindo o que o pastor vai dizer. Eu botei na minha cabeça, um primo meu me ligou, conversei com ele, vamos pescar. Para tentar esparecer um pouco, né? Eu já estava ajudando na obra, já era cooperador na obra. Talvez o pastor que se ele está assistindo o culto, esse pastor, ele vai lembrar até. Eu cheguei nesse pastor na sexta-feira de noite, eu disse para ele, ó pastor, domingo eu não vou vir na igreja porque eu vou pescar. Eu não vou vir na igreja porque eu vou pescar. O pastor olhou, pescar? Como assim pescar? Ah, pastor, eu vou pescar, né? Eu estou precisando sair um pouco, mas não contei nada para ele. Não contei nada para ele do que eu estava enfrentando. Aí tá bom, o pastor ficou quieto, ele não concordou, mas ele ficou quieto. Aí eu e o meu primo pegamos e mais 2 amigos lá, se mandamos para pescar. Talvez alguém conheça, está numa ponte de Iraí, no Alto Uruguai, lá no Uruguai, né? Uma ponte que tem lá de Iraí, chegando em Iraí. Fomos para lá, encostamos o carro e começou a bater-lhe água. E nós pescando. Vai ouvindo o que o pastor Adilson está dizendo. 5 horas da manhã eu estava em cima de um barrancão, que era um potreiro, como a gente diz, né? E os meus amigos tudo dormindo já dentro das barracas, e eu lançava a rede lá embaixo no Uruguai, a linha, né? De pescar, e chorava, gente.
Mas chorava de derramar lágrimas. Meu Deus, eu vou perder meu trabalho, Senhor. Eu vou perder meu trabalho, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Olha só, estava na igreja, já conhecia a palavra, mas eu não acreditava que Deus pudesse o quê? Reverter aquela situação. E ali chorando e largando, dali um pouco, vem aquele sentimento, olha para trás. Quando eu olhei para trás assim, eu encontrei ali um monte de criação. Eu não sei se você conhece, tem aqueles boi zebu, que eles têm aqueles cupim em cima, né? Que é aqueles boi grandão, bonito. E junto com aqueles boi tem aquelas vaquinhas, acho que é as vaquinhas holandesas, que são as pintadas, aquelas magrinhas, né? E eu fiquei olhando para trás. Aquilo ali me chamou a atenção. E todos eles estavam pastando. As vaquinhas holandesas, elas estavam pastando, olha, de cabeça baixa. Pastavam, né? Quando terminava o pasto, sabe o que a vaquinha holandesa fazia? Ela pegava e sentava. Talvez você que é do interior, você sabe o que eu estou falando. Elas sentavam ali. O boi zebu ficava pastando, dava uma pastada e levantava a cabeça e olhava para os lados. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque ele terminava o pasto ali, ele pegava e ia para outro lugar pastar. E naquele momento Deus revelou para mim, ele dizendo, olha, Adilson, se essa porta ela se fechar para você, eu vou abrir uma porta muito maior para você. Deus revelou aquilo para mim, como ele revelou para Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Deus mostrou aquele boi, pastando naquele lugar, com a cabeça em pé, olhando para os lados, terminava o pasto ali, ele não ficava, ele não sentava como a vaquinha holandesa, mas ele se levantava e ele ia para outro lugar pastar. Deus estava dizendo, se não der certo aí, você vai para outro lugar, eu vou te abençoar. Você não tem ideia, meus irmãos, o quanto aquilo ali me fortaleceu. Eu olhei para o céu numa garoa, 5 horas da manhã, eu vi um túnel bem longe. E aquilo ali Deus me revelou, tu está vendo esse túnel aqui? Ó? Isso aqui eu estou demonstrando para ti o que eu posso fazer na tua vida. As bênçãos que eu tenho para você, elas são incomparáveis a qualquer bênção que o homem pode te dar. Mas eu quero que você creia eu quero que você acredite em mim. Gente, tu não tem ideia. Eu levantei dali, fui para o barraco, disse, vamos embora, porque Deus está conosco, né? Arrumamos todas as coisas, pegamos e ó para casa. Vai ouvindo o que o pastor está dizendo. Segunda-feira o meu nome estava na lista para ir para a rua. Eu vou para casa, tudo. Domingo vou para a igreja. Ué, mas não tinha ido pescar? Não, pastor, eu voltei. Deus está comigo. Segunda-feira cheguei na empresa, entrei no meu escritório, que eu trabalhava na área de escritório. Sentei, liguei meu computador e fui começar a trabalhar. E eu firme naquela palavra. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O homem pode fechar uma porta para ti, mas Deus tem uma porta muito maior para você. E passou 11 horas da manhã, geralmente eles chamavam 11 horas para demitir. Chegou 11 horas da manhã e nada, meu nome ser chamado. Passei a tarde nada. Fui trabalhar na terça-feira, ninguém me chamou. Quarta, ninguém me chamou. Quando veio, já tinha passado 2, 3 meses e ninguém tinha me mandado embora. Dali um pouco, o que aconteceu? Me trocaram de área. Me tiraram daquela área onde eu trabalhava ali, que era uma área de apoio, e me levaram para a área de engenharia industrial. Eu fui abençoado por Deus. Agora eu, como técnico e mecânico, fui trabalhar numa área muito maior da área onde eu trabalhava. Quem é que fez isso? Foi Deus. Eles não me desligaram naquele período de crise e ainda Deus ele me prosperou lá dentro. Ganhei até aumento de salário no tempo de crise. Então, o que o pastor Adilson está dizendo? Não volte para o fogo. Eu sei de onde Deus me tirou. E se Deus fez aquilo comigo, Deus pode fazer algo muito maior, amém? Deus pode fazer algo maior para você. Não volte. Não volte para o fogo, amém? Fica firme porque Deus ele vai te abençoar. Não perca o temor. Deus está contigo.